A morte de um homem de 58 anos por suspeita de febre amarela aqui no DF vai ser investigada lá em São Paulo. Amostras biológicas do vigilante Herói Silva seguem para a capital paulista ainda esta semana. Ele morreu no último dia 3 no hospital de Ceilândia com todos os sintomas da doença: febre, dor no corpo e também dificuldade para respirar. A Secretaria de Saúde investiga também possíveis contágios e se o vigilante fez alguma viagem recente. Herói havia se vacinado contra a doença na época da epidemia mais grave da doença, no ano 2000. Na época, 40 pessoas tiveram o vírus e ele tomou ainda um reforço da dose em 2011. O Ministério da Saúde considera necessária apenas uma dose durante a vida. Isso também vai ser investigado. No ano passado, o DF analisou 86 casos suspeitos de febre amarela, 83 foram descartados e 3 confirmados, todos com morte. Olha, começou nesta segunda-feira o período de efetivação da matrícula da rede pública. Pai ou responsável tem até o dia 18 para a confirmação da vaga na secretaria da escola escolhida. Mais de 36 mil novos alunos migraram para o ensino público este ano. Na pré-matrícula no ensino regular, que vai da educação infantil ao terceiro ano do ensino médio, foram 18.420 inscritos por telefone e 15.076 pela internet. A educação de jovens e adultos, o EJA, teve 3.271 solicitações pela Central 156. Só que é preciso deixar claro que pela internet e telefone, os pais ou aluno garantiram apenas a reserva da vaga. Para a efetivação da matrícula, é necessário entregar a documentação na Secretaria da Escola até o dia 18 de janeiro. No primeiro dia do período de matrícula, muitos pais enfrentaram fila no Centro de Ensino 1 em Sobradinho. Wanda entrou 2 vezes. No primeiro atendimento, foi informada que faltava um documento do filho de 14 anos. Ficou faltando a xerox da identidade do meu filho e sem ela não faz. Como o filho dela precisa estudar de manhã, Wanda vai tentar a sorte. Ao fazer a matrícula, ela teve que colocar o nome do filho nesta urna. É que um sorteio vai definir os alunos que vão estudar pela manhã. Todos os alunos eles têm a vaga garantida aqui na escola. O sorteio é exatamente para definir aqueles que pretendem, que querem a vaga no matutino. Mesmo se antecipando, tem gente que está com dificuldades para fazer a matrícula. O nome da criança não está na lista. Aí pediu para mim retornar à regional e fazer a reclamação lá, que o nome dele não foi selecionado. A diretora de acompanhamento e oferta educacional disse que a lista de alunos contemplados da internet é a mesma da escola. Quem não fizer a matrícula no prazo, perde a vaga. Depois do dia 18, começa a confirmação das vagas remanescentes. O que a gente orienta é que ele efetive essa matrícula, independente de ter sido a escola da preferência dele ou não, para que ele vire aluno da rede pública. Porque depois dele ser aluno da rede pública, a transferência pode ser solicitada a qualquer tempo, condicionada, claro, à existência de vaga. Luiziane não teve problemas para fazer a primeira matrícula do pequeno Pedro. O menino está tão empolgado em começar a estudar que foi de uniforme conhecer a escola. Eu vou fazer meu dever e eu vou estudar. Matrícula feita, agora é hora de se preocupar com um detalhe que pesa no bolso dos pais. Material escolar. Bom, pelo menos o uniforme, a mãe não precisa mais se preocupar. A vovó disse ontem que comprou 3 blusas. Ela disse ontem, mais tarde, que ela ia comprar 3 blusas de uniforme. Tem que cuidar das blusas. Agora, Sérgio Amaral, esse fluxo aí, a gente pode acreditar a crise, 36 mil novos alunos na rede pública? Eu acho que sim. É claro que uma parte disso aí é gente que provavelmente está vindo de outros estados aqui para o Distrito Federal, né? Mas uma parte pequena. A maioria, com certeza, não se materializou assim do nada. É gente que tinha seus filhos na escola privada e, por conta da crise, está se readequando, fazendo aquele aperto de cintos, readequando as contas de casa e tirando o filho do ensino privado para o ensino público, com certeza. Bom que as pessoas ainda tenham alguma confiança no ensino público, melhor ainda que o poder público consiga absorver esses 36 mil novos alunos. Agora, de todo jeito, um pouquinho triste, né? Aquela cena da urna, né, Rodrigo? Os pais terem que contar com a sorte, passar por uma espécie de loteria para que manter o filho matriculado no horário que melhor seja conveniente para a família.
Isso é a parte chata, mas, de qualquer forma, bom sinal que o setor público esteja conseguindo absorver todo esse novo contingente de alunos. Nunca é demais repetir aquele clichê, né, Sérgio Amaral? Educação precisa ser prioridade. Com certeza, educação e saúde têm que ser prioridades, e até porque o aluno hoje, quem estiver dentro da escola hoje, não está dentro do presídio amanhã, né? É isso aí. Essa é a grande lógica, né? Olha, por falar em dinheiro, o governo divulgou hoje o calendário de saques do PIS/PASEP. Mulheres com 62 anos ou mais e homens de 65 em diante podem sacar o dinheiro na Caixa ou no Banco do Brasil a partir de hoje. Já o pagamento para pessoas a partir de 60 anos começa no dia 24 de janeiro. Para correntistas do Banco do Brasil ou da Caixa, o dinheiro entra antes do dia 22. Idosos com mais de 70 anos e herdeiros podem sacar a qualquer momento. Tem direito aos recursos do fundo o trabalhador do serviço público ou do privado que tenha contribuído para o PIS ou PASEP até 4 de outubro de 1988 e que não tenha feito o saque total do saldo. Cerca de 12 milhões e meio de trabalhadores podem ser beneficiados pela medida, injetando cerca de 23 bilhões e meio de reais na economia. E o presidente Michel Temer passa o dia hoje sem compromissos oficiais, mas nos bastidores o governo luta aí para conseguir os votos a fim de aprovar a reforma da Previdência em fevereiro. Pelos cálculos dos aliados, ainda falta apoio. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, que já está com o calculador na mão aí, né, Renata? Está faltando quantos votos? Estão faltando quantos votos aí para conseguir aprovar a reforma da Previdência e colocar em votação? Pois é, Rodrigo, acho que essa calculadora não sai da mesa do presidente Michel Temer não, viu? Porque realmente é complicado, né? Parece que não tá querendo sair essa reforma da Previdência. Então, o governo espera colocar em votação no dia 19 de fevereiro. Lembrando que o recesso parlamentar termina no dia 2 de fevereiro, mas depois vem carnaval, a gente sabe que antes do carnaval é difícil as coisas andarem no Brasil, então dia 19 de fevereiro é exatamente esse prazo, faz parte do cronograma do governo. Ocorre que pelos cálculos aí dessa calculadora que você está se referindo, faltam algo em torno de 30 votos para aprovar a reforma da Previdência. É um número bastante considerável, levando em consideração ainda o curto prazo de tempo que se tem para aprovar essa reforma da Previdência. A gente lembra que é uma PEC, proposta de emenda constitucional, então ela precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Ainda tem um árduo trabalho aí para ser feito junto dos senadores. E o presidente Michel Temer vai continuar apostando em uma comunicação mais para a massa, mais para a população, para que a população possa de fato compreender o que é essa reforma da Previdência. Então é bem possível que ele inclusive participe de programas mais populares, explicando a reforma da Previdência para o povão. Vai bater naquela mesma tecla de que a reforma vai acabar com alguns privilégios, para fazer com que os deputados e senadores se sintam mais confortáveis. Porque a ideia do governo, a gente lembra também, que era aprovar, colocar em votação no ano passado, isso na Câmara dos Deputados, porque ano eleitoral é muito mais complexo e complicado. Deputados e senadores colocarem ali o DNA em temas mais espinhosos, né, que não são tão populares. Mas o governo está otimista com relação a levar a votação no primeiro turno no dia 19 de fevereiro. Falar ainda em assuntos complexos, né, em assuntos polêmicos, amanhã toma posse a nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil. Existe um grupo aí de advogados trabalhistas com ações para que ela não seja nomeada. Isso porque já entra com certa polêmica aí, viu, Rodrigo? Existem alguns trabalhadores que entraram com ações na Justiça, exatamente na Justiça Trabalhista. Isso é uma ironia, porque falando da ministra do Trabalho, dizendo que trabalharam com ela, mas que não tiveram a carteira de trabalho assinada. Imagine você mais uma grande polêmica aí para o presidente Michel Temer resolver, além da reforma da Previdência. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando essas mudanças na esplanada dos ministérios. Agora, Sérgio Amaral, o governo não poderia ficar mais sem esse abacaxi, essas polêmicas nas mudanças de ministros? Poderia, né? Se não tivesse aliados tão complicados, né? E aliados complicados que complicam até a aprovação da reforma da Previdência, né, Rodrigo? O que chama a atenção é o seguinte, é difícil entender por que esses políticos não aprovam logo a reforma da Previdência. A reforma tem um monte de medidas duras? Tem, e justamente por isso ela é impopular? Isso tudo é verdade. Só que todos os políticos são unânimes em dizer que ela é necessária. Os tucanos, quando estavam no governo, tentaram, não conseguiram. Os petistas, quando estavam no governo, tentaram, não conseguiram. Agora, os MDBistas estão no governo e tentam. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, que todos os grupos políticos com assento lá no Congresso Nacional, eles querem o quê? Querem assumir o governo em 2019. Eles querem ganhar a presidência da República. Ora,
no meu entender, quem quer assumir o governo em 2019 deveria querer assumir com um abacaxi a menos para resolver, ou seja, com a reforma da Previdência já deslanchada, já feita. Por que isso não acontece? Aí vem essa palhaçada, essa frescura de dizer, eu não voto a favor da reforma, porque senão o eleitor vai me punir nas urnas e eu não vou ser reeleito, não voto para cá. Cascata da grossa. Se o eleitor punisse quem faz besteira, qual o percentual de gente lá no Congresso que não estaria lá essa hora? Isso aí, é gente querendo se cacifar para ver se leva mais algum do governo. Será que essa batata quente vai ficar só para o próximo governo, Sérgio? Vamos acompanhar. A gente espera que não, né? Vamos acompanhar para ver como é que vai ser esse debate. E olha, após 10 dias preso na Venezuela, o brasileiro acusado de promover ações contra o governo de Nicolás Maduro foi solto e já está nos Estados Unidos, onde mora. Pelas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afirmou que o caso foi encerrado com a expulsão de Jonathan Moisés Diniz, o jovem que vive em Miami, estava na Venezuela para trabalhar com crianças carentes. Mas o líder chavista Diosdado Cabello disse que Diniz foi preso no dia 27 de dezembro por usar uma ONG de fachada para promover atos contra o governo de Maduro. Ele também foi acusado de pertencer a uma organização criminosa. E a seguir, prestes a completar um ano, o racionamento segue sem data para terminar. Beijos locais sem água hoje, logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.